Fala, meu irmão. Hoje eu quero conversar com vocês sobre mentalidade. Qual que é a sua mentalidade? Como você está vivendo? Qual o tipo de mentalidade que você tem? Lá em Romanos, capítulo 12, no versículo 22 está escrito: Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a sua mente determina como que você vive no presente e como que será o seu futuro. E existem dois tipos de mentalidade: a mentalidade fixa, que é do homem carnal, e a mentalidade de crescimento, que é uma mentalidade de construtor, de quem constrói algo, de quem não se conforma da situação que está, que quer evoluir, que quer sair da sua zona de conforto, que quer sempre buscar melhores níveis. E olha só como é que funciona a mentalidade fixa. Se eu estou numa situação de desafio, o que eu vou dizer quando eu tenho uma mentalidade fixa? Ah, eu não consigo fazer, isso é muito difícil para mim, não tem como eu fazer. Se nessa mesma situação a pessoa tiver uma mentalidade de crescimento, a resposta vai ser outra. Eu ainda não consigo, mas eu vou aprender. E é isso que a mentalidade, uma mudança de mentalidade traz para a nossa vida. Eu não vou achar que eu não consigo, que eu não tenho capacidade, mas eu vou aprender, eu vou me dedicar àquilo, eu vou adquirir a habilidade necessária para mim concluir essa tarefa, para mim chegar no meu objetivo, no meu propósito, no meu sonho. Aí, numa situação de fracasso, a pessoa com uma mentalidade fixa vai dizer: Ah, eu sou um fracassado mesmo, as coisas não dão certo para mim, não tem motivo para mim ficar batalhando, insistindo, porque eu não tenho a capacidade. Numa mentalidade de crescimento, a pessoa vai falhar, mas ela vai pensar: Eu vou tentar de novo, eu falhei dessa vez, mas eu vou continuar, eu vou tentar de novo, vou tentar fazer de uma maneira diferente. Uma situação de crítica, uma mentalidade fixa vai dizer: essas pessoas estão me atacando, eles não vão com a minha cara, eles não gostam de mim. Quando a gente recebe uma crítica, acha que é pessoal, mas não é assim. Quando a gente recebe uma crítica, a gente tem que avaliar ela. Com certeza, às vezes não é uma crítica construtiva, né? Então, essa aí a gente tem que tratar de outra forma. Mas se for uma crítica construtiva, eu vou analisar e vou pensar o que eu aprendo com isso. O que eu fiz de errado que eu posso mudar agora quando eu continuar. E é esse tipo de mentalidade que a gente tem que ter. É assim, quando a pessoa critica o teu trabalho, olha, não ficou bom, não devemos levar para o lado pessoal, mas sim pegar aquilo que nos foi falado e a gente acrescentar, mudar e ver como é que poderia e fazer diferente, se esforçar mais, se dedicar mais, porque se está vindo a crítica, com certeza nós precisamos mudar. Como uma mentalidade fixa lida com o sucesso dos outros? Isso é complicado. A mentalidade fixa, ela vai dizer que, ah, ele teve sorte, ele teve influência, ele teve pais que ajudaram, eu não tive isso, eu não tive sorte, a sorte de ter alguém que me ajudasse, alguém que fosse um suporte para mim. A mentalidade fixa vai falar isso. Agora, a mentalidade de crescimento, ela vai dizer: se ele conseguiu, eu também consigo. E a mentalidade de crescimento, ela se alegra no sucesso das outras pessoas, ela não olha com inveja. A mentalidade de crescimento, ela faz com que você se supere para tentar chegar ao nível da outra pessoa e não competir com ela, mas sim crescer junto. Se aquela pessoa cresceu, se ela teve sucesso no que ela está fazendo, eu também vou me esforçar para tentar ter o sucesso. E mais uma situação, por exemplo, de esforço, uma pessoa com mentalidade fixa vai achar que tu tem que me esforçar muito porque eu não tenho talento, porque eu não tenho habilidade, porque para mim tudo é difícil. E a mentalidade de crescimento já vai dizer diferente. O esforço é o caminho para a excelência, que a disciplina vai ajudar, que a disciplina vai ajudar a chegar no meu propósito. E esse esforço é válido, não é um esforço para compensar alguma falha que eu tenho, mas sim um esforço para mim cumprir essa meta, para mim cumprir o meu propósito. Eu quero deixar aqui para vocês dois exemplos de homens que tiveram uma mentalidade de crescimento, que não tiveram uma mentalidade fixa. E o primeiro exemplo é Davi, que a gente vai ver lá na Bíblia, que era um pastor de ovelhas e chegou a ser rei de Israel, rei de todo o povo.
Davi pastoreava ovelhas, ele era o menor dos seus irmãos. O profeta chega na casa dele para ungir um rei. E o pai dele vai chamando os seus filhos por ordem. Não, esse aqui é forte, esse aqui é corajoso, tem tamanho para exército, tem porte de rei, tem a conversa de rei. E o profeta fala, mas não, não é nenhum desses. Não tem mais nenhum filho aí. Aí ele lembra do seu filho que estava lá pastoreando as ovelhas e diz: Ah, tem Davi que está lá pastoreando ovelhas. E aí chamam Davi e ele é ungido rei. A partir dali, tem toda uma história que ocorre até ele chegar ao seu reinado, mas uma das histórias mais marcantes é a batalha que ele tem contra Golias. Golias era um gigante e desafiava soldado por soldado de Israel e dizia: quem vir aqui me derrotar, a batalha, a guerra está acabada. Conseguir vencer, ganha a guerra. E esse Golias falava mal do povo, falava, desafiava a Deus, cadê o Deus de você? E Davi chega lá para levar comida para os seus irmãos e se depara com aquela situação, e ele vê esse homem falando mal e pensa, mas quem que é esse incircunciso para falar isso, para falar mal do meu Senhor, do meu Deus? Quem é ele para afrontar o Deus dos exércitos? E Davi não pensou como muitos daqueles soldados de Israel pensaram que ele é gigante, ele vai me esmagar com uma mão, eu não consigo, eu não posso, ele é muito grande. Deus já tinha ajudado Davi a derrotar um leão e um urso. E Davi deve ter pensado, bom, se eu matei um leão e um urso no meio do deserto, lá no meio das ovelhas, eu consigo. Deus vai me dar a força para eu derrotar esse gigante. Davi sabia que para Deus não existe impossível. Quando as situações da nossa vida forem gigantes e nós não acharmos a saída, nós acharmos que nós não conseguimos, nós devemos entregar nas mãos do Deus grandioso que nós temos. Ele é soberano para fazer infinitamente mais do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Deus tem o poder e nós não podemos nos curvar diante de gigantes, porque aquele que está conosco é muito maior. Aquele que habita dentro de nós é muito maior do que o que está nesse mundo. E o outro homem que eu quero falar com vocês é sobre Caleb. Caleb é um dos espias que foi à terra de Canaã junto com Josué e mais os outros homens líderes das tribos. E Josué e Caleb, ele não fez como os outros que acharam que tinha gigantes na terra, que era impossível de conquistar a terra. Caleb tinha certeza que eles iam conseguir. E por isso Deus preservou a vida de Caleb. Caleb entra na terra de Canaã com mais de 80 anos e Caleb reivindica o pedaço de terra que lhe fora prometido lá antes deles entrarem em Canaã. E pense, Caleb já tinha 85 anos, tinha homens lá que não queriam nem ir para a guerra, e ele pedia mais batalhas, ele queria mais, ele queria conquistar, tomar posse da terra que era dele. Então, olha só que exemplo de homem, que mentalidade Caleb tinha. Ele, apesar da idade, ele não, isso não foi um fator limitante para a vida dele, para ele alcançar o propósito e o sonho que era o sonho da vida dele. Caleb nos mostra que nunca é tarde para recomeçar, que a idade não limita de nós chegarmos no nosso sonho, no nosso propósito. Jesus passou 30 anos sem ser citado na Bíblia e seu ministério durou 3 anos. João Batista foi também um homem que apareceu por 6 meses e deixou um legado enorme. Então, o tempo não é limitante para os nossos sonhos e os nossos propósitos. Deus é quem tem toda a sabedoria, que é soberano, e Ele que vai dizer o tempo que as coisas devem acontecer. O tempo está nas mãos dele, na própria Bíblia fala que há tempo para todas as coisas nos céus e na terra. Então, mude, se sua mentalidade ainda está no nível da fixa, daquela mentalidade carnal do homem, mude para uma mentalidade de crescimento, não se limite nos seus pensamentos e nos seus sonhos. Não desista, prossiga, não é tarde para você começar a trabalhar no seu sonho, não é tarde para você recomeçar, não é tarde para você se levantar se você caiu. Não deixe que os gigantes te amedrontem, mas pense que por trás de você tem um Senhor que é o Deus dos exércitos, que tudo pode. E se você ainda não entregou a sua vida para Ele, a hora é agora. Entregue a situação que você não consegue resolver para Deus. Entregue o seu caminho para Ele. Faça uma prova com Ele. Eu tenho certeza
que se você entregar de todo o coração, Ele vai responder, Ele vai estar falando com você. E se você chegou até aqui, é porque Deus tem coisas muito boas ainda para a sua vida. E a Academia de Homens está com um e-book fantástico sobre metas e mentalidade para homens de propósito. E alguns dias eu vou estar liberando esse e-book para você. Você vai poder baixar ele gratuitamente para você não deixar o seu sonho morrer e você atingir novos níveis, sair da sua zona de conforto, ser o homem que Deus quer que você seja, ser o marido que a sua esposa deseja, o pai que seus filhos precisam. Caiu. Então se liga na Academia de Homens e não perde nada.